Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos que me acompanham aqui no canal Liderar é Preciso. Mais uma vez, é uma grande alegria reencontrar vocês aqui, né, no nosso canal, para a gente dar prosseguimento a essa grande missão que é sairmos melhores formados com relação ao aspecto da nossa liderança, né? Aprender algumas coisas, alguns insights, analisando algumas obras, algumas resenhas, alguns livros, e o livro da vez, né, na verdade continua sendo A Arte de Ser Chefe. Nós estamos indo para o nosso capítulo de número 7, Espírito de Decisão e de Iniciativa, tá bom? Esse é o nosso Café com Liderança, então já prepara aí o seu café para a gente dar início a mais um capítulo dessa grande saga que é os 33 tópicos do nosso livro A Arte de Ser Chefe. Bom, para a gente começar, né, eu já gostaria de fazer aquela provocação inicial para vocês que diz respeito ao seguinte: espírito de decisão e iniciativa. Você se considera uma pessoa decidida ou uma pessoa um pouco mais confusa às vezes, né? Que no momento da decisão você se demora a optar por uma escolha, você às vezes escolhe uma coisa, depois recua, ou se você é uma pessoa até que não tem muita iniciativa, né, para fazer as coisas. Você sempre espera ser mandado fazer, você não se antevê, né, não antevê os acontecimentos, você não se prepara para as dificuldades que podem surgir. Que tipo de líder é você? Que tipo de chefe é você? É importante a gente já começar a ir se perguntando, até para desenvolver o nosso autoconhecimento, né? E aqui já vai um insight, né, excelente que o autor coloca, que é o seguinte: uma boa decisão, embora imperfeita, seguida de firme execução, é preferível à espera prolongada de uma resolução ideal que nunca ou só tardiamente será executada. Para as pessoas que têm dificuldade, né, de decidir, até no dia a dia, sobre qual camisa vestir para o trabalho, ou sobre qual meio de transporte você vai utilizar hoje para trabalhar, é muito importante a gente ter sempre claro que no nosso ambiente de trabalho a gente não tem muitas vezes o tempo adequado para se dar o luxo de ficar decidindo e, entre aspas, né, decidindo. Ou seja, se uma decisão ela é tomada, ela deve ser levada até o fim, né? Claro que se você percebeu alguma informação relevante que vai mudar o curso das coisas, você corrige, você faz ali os ajustes necessários. Mas o livro ele vai trazer aqui que é um grande prejuízo para a figura do chefe, para a figura do líder, essa dificuldade de decisão. E que os líderes que possuem credibilidade diante das suas equipes são líderes que têm iniciativa e que têm também um espírito de decisão bem formado, bem construído. Nada mais perigoso para um chefe do que a impotência para se decidir. A vontade que não é capaz de se fixar na aceitação ou na recusa de um projeto hesita perpetuamente. De certo, antes da decisão, há que proceder a um exame leal e consciencioso das soluções apresentadas. Todavia, pretender encontrar a solução perfeita e plenamente adequada é uma quimera. Ou seja, ele já dá um aviso, né? Soluções perfeitas, soluções que resolvem 100% do problema, às vezes não são possíveis de ser encontradas, tá? E a gente tem que entender isso mesmo, que nem sempre a decisão a ser tomada é aquela que nos apresenta, que se apresenta como sendo a mais vantajosa ou então a mais fácil de ser tomada. Muito pelo contrário, às vezes um líder precisa optar por escolhas que vão levar ali a um sacrifício maior, mas que para o bem comum é aquilo que se precisa, né, para a execução daquela missão, para a execução daquele objetivo que se tem traçado na organização. E qual que é o problema disso tudo, né? O problema de você ficar
analisando demais as situações. Claro que você precisa ser responsável. Não estou aqui levantando bandeira dizendo que você precisa se decidir o mais rápido possível sem analisar a conjuntura total da obra, tá? Não é isso. Mas você precisa ter em mente que, às vezes, estudando, né, observando as opções que você tem, nem sempre você vai ter aquilo que você queria que fosse. E aí é preciso ter um senso de realidade muito grande. Porque se são as ferramentas que você possui, se aquela é a equipe que você tem, se aquele é o prazo que você consegue fazer, e se aquela tarefa ela te apresenta algumas possibilidades, né, para você se decidir com relação a como vai conduzir aquele projeto, você tem que encarar aquilo como sendo de fato o que a realidade te apresenta e não ficar inventando coisas, né? É preciso ter iniciativa, é preciso que você que você olhe antes, né? E tenha noção do que pode vir a acontecer caso você não tome uma determinada decisão naquele momento, sabe? E é certo que nós muitas vezes precisamos de algum tempo sozinhos, né, para decidir. Muitas vezes é preciso que você pare de escutar outras opiniões. E muitas vezes as pessoas não vão entender muito bem isso. Mas o que você não pode ser é extremamente arrogante a ponto de não querer ouvir outras ideias, né? Claro que o líder vai precisar ouvir outras pessoas, né? Preciso que você tenha uma escuta ativa, que você procure informações baseadas, né, ancoradas na realidade, tá? O chefe é alguém que sabe tomar iniciativas eficazes, o que é uma arte tanto como uma ciência. Por quê? Porque às vezes se você tiver iniciativa no momento errado, você pode prejudicar as pessoas. E aí entra um pouco da ciência, né? O feeling. Se você tiver uma iniciativa que vá contra uma determinada diretriz, mas naquele determinado momento era preciso tomar alguma atitude sem você receber uma determinada ordem, né, do seu chefe superior, e aquela decisão foi bem acertada, não tenha dúvida de que você vai ser bem visto, né? Mas se você tiver alguma iniciativa que por algum motivo venha a piorar a situação, aí a história com certeza a ser narrada vai ser outra, né? Então é um tanto quanto ciência, né, quanto arte, certo? Você precisa ter as ferramentas para isso, e aí se vai, né, da ciência, mas também a arte, porque é o que eu falei, né, desse feeling, desse sentimento de, poxa, eu vou fazer, mas é um risco, mas é preciso ser feito, e aí o resultado que se apresenta é bom. Então não tenha dúvida que você vai ser elogiado, né? Você contou ali com um pouco de arte, mas se a consequência que você gerar a partir de uma iniciativa, né, sem ter esperado a, a ordem própria para isso, pode ser que com esse resultado negativo você acabe gerando um problema ainda maior. Então é esse meio termo, é esse equilíbrio entre ciência e arte. Há que possuir uma natureza amante das responsabilidades. As decisões devem tomar-se antes que nos sejam impostas. As responsabilidades assumem-se de frente. Ou seja, se você é responsável por alguma coisa, você responde com relação a alguma tarefa, alguma atividade que você executa, saiba que você sempre precisa assumir essas responsabilidades de frente, né? Não existem desculpas, não podem existir amadorismo, né? Um amadorismo do ponto de vista de você ser o chefe, né? E você errar e não querer arcar com as consequências, né, da sua tomada de decisão, da sua iniciativa, tá? A obediência só será pronta e confiante se o chefe sabe o que quer e o que quer energicamente, isto é, se manifesta no espírito de decisão. Nada mais prejudicial à autoridade do que parecer hesitar, procurar seguir ou recuar. É ao mesmo tempo um golpe na admiração devida à superioridade do chefe e na tranquilidade e sossego legítimos do subordinado. Às vezes a gente só pensa que o bom chefe, o bom líder, dando uma determinada diretriz, né, a ser seguida, a gente só olha para o lado
de que ele está exercendo a autoridade dele e não está pensando nas outras pessoas, né? Mas se a gente parasse um pouco para olhar do ponto de vista do liderado, eu tenho certeza que o liderado iria preferir, né, um chefe seguro, um chefe tranquilo, que dá uma determinação, né, e utiliza-se bem da sua autoridade que tem perante o grupo, né, e a partir dessa decisão ele segue firme, ele transmite tranquilidade, do que um chefe que fica se desculpando por estar naquele cargo, acha que dar alguma determinada ordem, alguma diretriz para o grupo é algo pesaroso, é algo penoso, fica se desculpando por isso. Ah, desculpa pessoal, ter que mandar vocês fazerem isso. E aí ele vai se demonstrando cada vez mais fraco, sabe? Que não está entendendo o que ele está fazendo ali, qual que é o propósito dele. E aí os liderados acabam até por perder a admiração quando esse líder começa a decidir mal. E não só nem precisa decidir mal, às vezes fica decidindo, mas fica trocando, né? Dá aquela trocando de rumo, de direção. Parece que ele não sabe o que ele quer fazer, o que ele quer para o grupo. Parece que ele não sabe nem para onde ele está querendo ir, né? O chefe reconhece-se pelo seu espírito de decisão. Viver é optar, e optar é sempre sacrificar alguma coisa. Aí vai aquela velha máxima, né, de que a cada escolha uma renúncia, né? A cada decisão, né, é um não que a gente está dando, né, para alguma outra oportunidade que poderia aparecer no momento, certo? E tendo isso muito bem claro, a gente sempre precisa reforçar que a gente precisa dizer sim para aquilo que vai facilitar, para aquilo que vai permitir a consecução do objetivo, e dizer não para aquilo que nos afasta do nosso porto ali de chegada, certo? Do nosso objetivo último, tá bom, pessoal? É claro que é preciso experiência, é preciso fortalecer isso no dia a dia, no cotidiano, tá? E para as pessoas que são indecisas, é importante ter esse autoconhecimento e é importante também reconhecer que quanto mais decidido você for e mais experiente a ponto de escolher as melhores coisas, mais chance você vai ter de receber também a admiração, de garantir, né, que as pessoas confiem em você, tá? De fazer com que os seus liderados te admirem e desejem ser também esse chefe decidido que você é, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, liderar é preciso.